Aleluia! A paz do Senhor Jesus, amém? Quantos estão felizes por estar aqui nessa noite? Glória a Deus, fica de pé no seu lugar e vamos juntos adorar a Deus com alegria, amém? Afinal está escrito, né? E esse texto não sai da minha cabeça. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quem está feliz de estar aqui nessa noite? Amém? Então olha para quem está do seu lado e convida ele agora para celebrar. Diga para ele assim, que bom que você está aqui, meu irmão. Fala com ele aí, fala com quem está perto de você e diga, que bom que você veio. Abre o seu coração, vamos adorar juntos em nome de Jesus. Eu queria convidar você para fechar os seus olhos agora e orar ao Senhor, o teu Deus. Sabe, querido, eu sei que essa noite o Senhor preparou. Essa noite foi preparada pelo Senhor. Essa noite foi preparada pelo Senhor e você foi conduzido aqui pelo Espírito Santo de Deus. Talvez você foi até convidado por alguém, talvez você até recebeu o convite, viu alguma publicação aí da igreja, você disse, eu vou estar lá. Mas o fato é, a verdade é que o próprio Espírito Santo, ele já estava conduzindo você nesse tempo. Então eu queria convidar você agora, feche os seus olhos, se esvazie de si mesmo, esvazie o seu coração, para que você possa nessa noite se encher da presença dEle. Você que está em casa, adore o Senhor conosco. Vamos cantar com alegria, vamos adorá-lo com intimidade, com intensidade. Em nome de Jesus. Você pode orar comigo nessa noite? Deus, em nome de Jesus, Pai. Nós não temos nem mesmo palavras para te agradecer. Ó Deus, pela tua bondade, pela tua fidelidade, pelo teu amor, pela tua graça e pela tua infinita misericórdia, Pai. Deus, receba todo louvor, toda adoração como expressão do nosso amor por Ti, Pai. Deus, receba mesmo, Pai, toda palavra que sai da nossa boca, todo aplauso, todo cântico, Pai, como expressão, ó Pai, da nossa adoração, da nossa devoção. Pai, nós nos rendemos ao Senhor, Pai, rendidos estamos aqui, Pai. Deus, nós estamos aqui rendidos, o nosso coração está aberto e nós estamos também sedentos pela Tua presença. Nós saímos da nossa casa, Deus, para Te adorar, para bendizer e exaltar o nome que está acima de todo nome. O nome que está acima da depressão, o nome que está acima da pandemia, o nome que está além e vai além dos governos, o nome que vai além das enfermidades, o nome que vai além de qualquer cadeia, o nome que está acima de todo nome. Levanta sua voz, igreja, adora Ele de todo o teu coração. Sim, sim, Senhor, receba todo louvor, Pai. Nós te convidamos, nós te bendizemos. Oh, vem nesse lugar, Senhor. Vem em nossos corações, ó Deus. Vem em nossos corações, opera o teu querer. E você tem o nome que acalma a tempestade. Diga isso. E você tem o nome que ilumina a escuridão. E você tem o nome que lança fora o medo. Seu nome é Jesus. Bem alto com a sua voz, diga. E você tem o nome que acalma a tempestade. Sim, você tem o nome que ilumina a escuridão. Você tem o nome que lança fora o medo. Seu nome é Jesus. Mais uma vez, diga isso. Você tem o nome. Você tem o nome que lança fora o medo. Seu nome é Jesus. Me lembrarei, oh, oh, você tem o nome. Calma a tempestade. Você tem o nome
Você tem um nome que lança fora o medo. Diga! Seu nome é Jesus. E você tem um nome que acalma a tempestade. Não temeremos. Você tem um nome que ilumina a escuridão. Sim, Senhor, você tem um nome que lança fora o medo. Seu nome é Jesus. Diga, paz é uma promessa. Que a paz é uma promessa. Você não vai mentir. Seguro estou aqui, me lembrarei. Me lembrarei. Que a paz é uma promessa. Você não vai mentir. Seguro estou aqui, me lembrarei. Me lembrarei. Me lembrarei. Me lembrarei. Oh, oh. Você tem um nome que acalma a tempestade. Vamos, diga isso. Você tem um nome que ilumina a escuridão. Que lança fora o medo. Seu nome é Jesus. Você tem um nome que acalma a tempestade. Você tem um nome que é a própria luz. Você tem um nome que lança fora o medo. Seu nome é Jesus. E se assenta no trono. Amém. Seu reino nunca terá fim. Diga. Amém. Sua bondade é para sempre. Digno é o Senhor. Amém. Ao que se assenta no trono. Amém. Seu reino nunca terá fim. Amém. Sua bondade é para sempre. Digno é o Senhor. Senhor. Amém. Ao que se assenta no trono. Amém. Seu reino nunca terá fim. Amém. Sua bondade é para sempre. Digno é o Senhor. Oh, meu Deus. Nós estamos aqui para te adorar, Senhor. Vamos declarar que nós estamos aqui para adorá-lo. Levante sua voz e diga: o meu coração. O meu coração só deseja te adorar. Aqui aos teus pés, encontrei o meu lugar. Bem alto, diga isso.
o meu coração, oh, meu coração só deseja te adorar. Foi pra isso que eu nasci, aqui aos teus pés. Oh, encontrei o meu lugar. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és totalmente amável, totalmente digno. Mais uma vez, vim para adorar-te, Vim para prostrar-me. És meu Deus. és totalmente amável, totalmente digno. Luz do mundo, vieste à terra pra que eu pudesse te ver. Canta, igreja. Tua beleza leva a adorar-te. Contigo viver. Diga, vim para adorar-te. Vim para adorar-te, Vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno. tão maravilhoso. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso no céu. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Levante sua voz e cante, vim para adorar-te, vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és totalmente amável, totalmente digno. para mim eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que És meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me.
Só tu és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Pela última vez diga: eu vim para adorar-te, Vim para prostrar-me, para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno tão maravilhoso. para mim. Não há ninguém como tu. Não há Jesus, não há ninguém como tu. Será que você pode, com as suas próprias palavras, você pode adorar o nome dele nessa noite? Ele diz: cantai ao Senhor um canto novo, cantai ao Senhor um cântico novo. Então, querido, nessa noite, cante a Ele o que está aí no teu coração. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então, se tem louvor aí, se tem adoração, com as suas próprias palavras, exalte o nome dEle. Você acabou de dizer que você veio para adorá-lo. Você acabou de dizer que você veio para dizer que Ele é o seu rei. Então diga: tu és o meu rei, tu és o meu rei, Senhor. Tu és o Redentor, amado da minha alma, Cordeiro de Deus. És a minha canção, Senhor. És o dono de tudo, tudo. Dono da minha vida, dono do meu coração, Tu és. Que há de vir. Ouça nosso clamor, nos revista com teu poder, Jesus. Te entronizamos aqui, Jesus. Amado meu, dono de tudo, único de receber, único digno de receber as nossas vidas aos seus pés, as nossas vidas aos seus pés, Jesus. Não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais, a tua presença vale mais, a tua presença vale mais, Jesus. és o rei do coração. A noiva canta aqui, a noiva diz: maravilha, Senhor. Vira lá, 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 vassoura, lá, 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 baixeira, lá, lá, lá.
Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Bem alto, diga. Oh, impressionante, infinito, amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, Nem mereceu, mesmo assim se entregou. oh, impressionante, Infinito, amor de Deus. inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Bem alto, levanta sua voz e cante isso. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, 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 oh. Te exaltamos, Rei dos Reis. Traz luz para as sombras, escala as montanhas. Essa é a maior verdade que você vai ouvir. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Oh, Ele nos ama, derruba a muralha, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala a montanha pra me encontrar. Oh, derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar.
serve só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, oh, oh. Quantos são gratos por esse amor? Quantos são gratos por esse amor nessa noite? Então expresse isso através das palavras. Obrigado, Senhor. Ele não poupou o seu filho, mas Ele entregou o seu filho. E Ele não desiste de ninguém. Oh, Ele está nos atraindo nesses dias. Ele está se revelando a nós nesses dias. Oh, intimidade. Deus, receba toda adoração, todo louvor, Pai. Nós te amamos, Jesus. Quantos podem aplaudir bem forte o nome dEle? Aleluia. Aplauda mais forte que é para Ele. Aleluia. Glórias a Deus, glórias a Deus. Amém, querido. E tudo isso que nós cantamos aqui precisa ser uma verdade diária no nosso coração. Ele tem o nome que lança fora o medo. Ele tem o nome que acalma a tempestade. Ele tem o nome que é a própria luz. Amém? Nós dizemos amém àquele que se assenta no trono, e o seu reino nunca terá fim. A tua bondade, a tua fidelidade é para sempre, e digno é o Senhor. E para adorar é que nós viemos aqui nessa noite. E esse ousado amor é que tem nos perseguido e nos atraído todos os dias, amém? Então quero convidar você, feche seus olhos mais uma vez. Nós vamos orar agora pelo dízimo, pela oferta. Quero convidar meu irmão Emi para vir aqui fazer essa oração nessa noite, em nome de Jesus. Eu queria que você agora apresentasse ao Senhor a sua casa, o seu ministério, a sua vida, o seu trabalho. Eu sei que o Senhor tem cuidado de você. Eu sei que o Senhor, Ele tem a sua vida. Eu sei que Ele tem manifestado diariamente a sua provisão. E Ele tem colocado nas suas mãos uma semente. E essa semente, ela precisa ser lançada na boa terra, que é o reino de Deus. Então aproveite esse momento, ore pela sua casa, ore também pela sua família, ore pelos seus negócios, ore por esse ministério. Vamos ser gratos ao Senhor, em nome de Jesus. A paz do Senhor, queridos. Vamos orar ao Senhor soberano. Todas as coisas estão diante de Ti. Muitas das vezes, ó Pai querido, as coisas saem do nosso controle. Na realidade, nós não temos, ou temos muito pouco, o controle de situações simples. Mas a Tua palavra nos orienta sobre isso, para que os nossos corações não fiquem ansiosos, preocupados. Sobretudo, a Tua palavra nos orienta a lançar sobre os Teus pés toda a ansiedade do nosso coração. Ó Deus bendito, por mais que o mundo entenda, ó Pai querido, aquelas pessoas que não Te conhecem, que nós estamos mergulhando num caos, tudo está absolutamente diante da Tua poderosa mão. Não permita, ó Senhor, que os nossos corações sejam dominados pela ansiedade e preocupação que rouba a alegria e o louvor dos nossos lábios. Todas as coisas estão diante de Ti, estão absolutamente na mais perfeita ordem, e colocamos nesse instante diante do Teu altar tudo aquilo que o Senhor tem colocado deliberadamente sobre as nossas vidas. Ó Pai querido, a nossa vida está diante de Ti. Cuida nos mínimos detalhes, Senhor, nos nossos relacionamentos, na nossa vida profissional, sentimental, sobretudo no nosso chamado, no nosso ministério. Nós colocamos diante de Ti. Ó Pai querido, toma todo este globo terrestre, como orou o profeta Abacuque, nós oramos também nesta noite.
aviva a tua obra em meio aos anos. Permita com que o mundo enxergue que há um povo que te celebra, independente das circunstâncias. E nós nos alegramos nesta noite, porque nós somos parte deste povo que celebra o teu poderoso e extraordinário nome, que está sobre todo o nome. Nós oramos, ó Pai querido, por aqueles, ó Deus bendito, que entenderam o propósito de depositar a confiança através da oferta e dos dízimos ao teu altar. Nós sabemos que é para nós um privilégio, porque o Senhor é sempre fiel. Amém, amém e amém. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Você pode aplaudir e glorificar o nome do Senhor? Amém, igreja? Quem está feliz de estar aqui nessa noite? Amém? Glória a Deus. Querido, boa noite para você. Deixa eu pôr meu óculos aqui para me ver quem está no culto, né? Senão a gente não consegue enxergar, né? Mas boa noite para você, seja muito bem-vindo, né? Esse culto maravilhoso. Hoje pela manhã nós tivemos um culto aqui tão especial, né? Tantas pessoas buscando ao Senhor. E agora nós estamos aqui mais uma vez. Nós não nos cansamos de Deus, não nos cansamos da obra de Deus, porque isso para nós é um privilégio, amém? Mas seja bem-vindo. Tem alguém que está aqui hoje pela primeira vez? Levanta a sua mão, quem está aqui pela primeira vez? Amém, Deus abençoe, querido, bem-vindo, Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe, meu irmão, bem-vindos, amém. Isso, fica com sua mão levantada aí, só para as irmãs entregar para você. Isso, quem recebeu pode abaixar, aí. Desse lado aqui, tem alguém que está aqui pela primeira vez? Amém? Desse lado aqui, não? Não? Todo mundo já é de casa? Amém? Glória a Deus. Tem alguns retornando de viagem, né? Toninhos, amém, Amanda, tem mais alguns ali, glória a Deus. Bem-vindo então, querido, Deus abençoe, né? Você que está aqui pela primeira vez, está recebendo aí um cartão postal da igreja, né? Mas que tem uma mensagem para o teu coração. E essa mensagem é expressando o nosso carinho por você, o carinho dessa igreja, que cresce com a sua chegada, que cresce mesmo, né? Nós somos uma grande família e nós celebramos a chegada de cada um das pessoas. Então, fique à vontade. O nosso desejo era sair do nosso lugar agora e te abraçar, dar um abraço, apertar a sua mão e desejar para você um excelente culto, boas-vindas. Mas como nós estamos em pandemia, fica aqui então um abraço muito apertado em você. Amém? Glória a Deus. Você que está do lado de alguém que está visitando aí, fala com ele, seja bem-vindo. Fala isso com ele aí, ó. Fala com quem está perto de você, fala assim, seja bem-vindo nessa noite. Amém, querido? Glória a Deus. Olha, eu estou muito feliz, muito feliz. Eu tenho visto um mover muito grande aqui no nosso ministério, nesse ano. E eu sei que esses 40 dias de propósito, você pode estar estranhando algumas coisas, nós não estamos aqui com uma banda completa, porque nós decidimos, nesse tempo, dedicar as nossas vidas, deixar um pouco só aquele, sabe, às vezes eu falei isso, que é muito perigoso a gente começar a fazer as coisas no automático, né? Ligar o botão do automático e ir, né? Mas eu estou muito feliz, por quê? Porque, querido, eu sei que você, como igreja, você que vem a esse culto, você está entendendo que a sua adoração, ela precisa ir além da música.
Amém? A música é bacana, eu amo música, a música me atraiu para o Evangelho, mas querido, ainda que não haja música, existe adoração. Você crê nisso? Amém? Então esse tempo que nós estamos aqui fazendo mais simples, né? Hoje pela manhã foi tão maravilhoso, o Tiago esteve aqui nos conduzindo a adoração, foi tão maravilhoso. Na quarta-feira foi tão excelente, tem sido tão maravilhoso, como nos outros cultos, mas tem sido algo especial. E dia 14 de fevereiro, nós vamos encerrar esse propósito da quarentena de oração. Nós vamos encerrar com uma linda festa. Nós vamos fazer uma linda festa aqui de louvor, de adoração. Nós vamos celebrar com muita alegria esse tempo de devocional, esse tempo de uma busca mais intensa. E eu desafio você, querido. Talvez você perdeu algum dia, talvez você desistiu no meio do caminho. Começa de novo. Tenta mais uma vez. Hoje nós estamos no 21º dia. Então nós já deixamos para trás 50% desse propósito. Esse propósito, querido, não é para a gente alcançar alguma coisa, não é. Nós não estamos aqui para alcançar a bênção material de maneira nenhuma. Nós estamos aqui para quê? Dedicando os 40 dias, os primeiros 40 dias do ano para o Senhor. Em jejum, em oração, sabe? Em devocional, em consagração. Porque esse ano, eu tenho certeza que Deus ele há de fazer algo novo, algo grande nas nossas vidas. Em nome de Jesus. E isso é só o começo. Você crê nisso? Amém? Você crê nisso? Hoje pela manhã nós estávamos aqui no culto. E sabe, Deus assim, nos visitou, irmão, de uma maneira poderosa. Foi maravilhoso o que Deus fez aqui. Tinha tanta gente aqui pela manhã. Então olha, não pare de adorar a Deus, não pare de buscar a Deus, não deixe de congregar. Às vezes nós levantamos e tão desanimado, né? Não queremos orar, não queremos buscar o Senhor, mas se esforce, peça ao Senhor que te fortaleça. Essa canção que nós cantamos aqui, que fala da tempestade, né? A paz da promessa. Essa canção, ela invadiu meu coração um dia que eu levantei pela manhã com tanto problema para resolver, com tantas situações difíceis para resolver, para estar ali envolvido. E eu falei assim: Senhor, tem misericórdia. E de repente, no momento de adoração do meu devocional, veio essa canção e o Senhor começou a ministrar dizendo assim: lembra do que eu falei, lembra das minhas promessas, lembra do que eu disse, lembra. E a Bíblia diz: nós devemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E naquele momento fui renovado. Então, querido, o Senhor, Ele está pronto para falar no teu coração. O Senhor, Ele está lá disponível para você. A pergunta é: o quanto você tem buscado, o quanto você está interessado. Então nesse dia, decida ir mais profundo, decida ir mais longe, decida ir mais perto do Senhor. Sabe, os jovens aqui da igreja vão fazer uma conferência agora no carnaval. Essa semana eles vão divulgar. Não haverá acampamento como de costume, né? Devido a essa pandemia, nós vamos fazer 2 dias aqui de conferência. E essa conferência vai ter esse nome: mais profundo. Mais profundo, como todo ano. E eu queria te falar uma coisa: tem o mais profundo de Deus para ser vivido. Tem o mais profundo de Deus, aquela visão de Ezequiel, que tinha águas, que só dava para atravessar a nado. Querido, está disponível para nós. Existe uma água profunda, existe um oceano profundo no seu relacionamento com Jesus. Então, não fique à margem, não se contenha, não se contente em apenas molhar os pés, mas vai profundo, porque é lá no profundo que Deus ele se manifesta de maneira tão grande e poderosa. Eu creio nisso. Amém? Você crê nisso? Glória a Deus. Então olha para a pessoa que está do seu lado, fala com ela: vai profundo, vai mais fundo, em nome de Jesus. Amém? Ontem nós tivemos ali na Igreja Batista Central num treinamento, né, num seminário de revisão, e o Senhor aqueceu o nosso coração. E Missão em Vida, deixa eu te falar uma coisa: nós estamos no caminho certo. Amém? Eu não abro mão de ser uma igreja em célula, não abro mão de ser uma igreja de relacionamentos, não abro mão de ser uma igreja multiplicadora. Sabe por quê? Porque essa é a visão de Deus. É a visão de Deus. E você pode anotar no seu coração: a partir de fevereiro, nós vamos trazer aqui palavras
encorajadoras. Porque chegou o tempo da gente sair da autopreservação. Sabe, o que é autopreservação? É quando eu estou pensando só em mim. Nós vivemos isso na quarentena, né? Nós vivemos isso agora nesse tempo de pandemia. Onde o isolamento faz com que a gente o quê? Viva essa autopreservação. E o problema é que às vezes nós estamos vivendo o evangelho da autopreservação. Onde nós estamos pensando só em nós. Você sabe, nós estamos no propósito ajudando uma família lá em Santa Quitéria. E querido, o dia que eu fui lá fazer a visita para essa família, eu fiquei 2 noites sem dormir. Constrangido. Porque eu não imaginava, eu não conseguia pensar que eu estava dormindo numa cama tão boa. Numa cama quentinha, um travesseiro legal. A despensa cheia. Um dinheiro para comprar alguma coisa. E pensar que existia uma família dormindo dentro de uma Kombi. Talvez isso pareça coisas tão distantes da gente. E aí essas 2 madrugadas eu não consegui dormir. Eu fui orar e Deus falou comigo: olha, essa situação, muitos estão assim. Não estão assim pela fome, não estão assim pelo frio, não estão assim pela situação ou pela condição. Não, estão assim porque estão sem Jesus. Estão sem mim. E sem mim eles estão dessa forma. Estão pobres, cegos e nu. Então o Senhor começou a ministrar forte no meu coração. Sabe, querido, é tempo da gente sair dessa autopreservação. Onde a gente pensa o seguinte: eu estou salvo, Jesus está voltando, os sinais estão aí, então deixa eu me fortalecer cada dia mais. Amém, você tem que se fortalecer, você tem que continuar vigiando, prosperando, perseverando. A Bíblia fala isso. Mas, querido, a maior evidência de que uma igreja aguarda a vinda de Jesus é que nada cala ela no evangelismo. Você diz amém? Amém. A maior evidência que uma igreja está esperando Jesus vir é que ela se levanta para o evangelismo. Ela se levanta para ganhar almas. Essa é a maior evidência de que nós aguardamos a vinda de Jesus. Porque eu não consigo pensar na ideia da gente ir com Jesus e aquelas pessoas que estão perto da gente não ir. Você já parou para pensar nisso? Que as pessoas que estão perto de você e que ainda não se converteram, se Jesus voltar agora, você nunca mais vai ver elas. Já parou para pensar nisso? Não é você que vai converter a pessoa de maneira nenhuma. Tudo que nós fazemos, na verdade, é o Espírito Santo quem faz, o Espírito Santo quem realiza. Mas, querido, o problema é que às vezes nós desistimos muito fácil. A gente para de orar, a gente para de falar, a gente se cala. Não é tempo da gente viver essa autopreservação. É tempo da gente sair e dizer: olha, Jesus está voltando. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Você diz amém? Amém? Então, querido, presta atenção nisso, porque eu creio que o Senhor, Ele vai munir essa igreja, Ele vai capacitar essa igreja, Ele vai despertar essa igreja, Ele vai fortalecer essa igreja para um tempo de uma grande colheita, em nome de Jesus. Uma colheita de pessoas que não conhecem Jesus, mas pessoas que vão conhecer, através do seu testemunho, através da sua oração, através do seu convite, através da sua célula, através do seu joelho dobrado, pessoas que vão se render a Jesus, eu creio. Nós vamos usar esse caos na economia, esse caos de saúde, esse caos no mundo, para anunciar a única esperança. A mesma palavra de Jesus para os discípulos é para nós hoje: abra os olhos e veja. Vocês estão dizendo que a colheita vem daqui 3 a 4 meses, eu porém vos digo: abra os olhos e veja os campos, eles estão brancos, prontos para a ceifa. Amém, querido? Glória a Deus. Então, meu querido, é tempo da gente se despertar para isso. Sair dessa autopreservação e ir mesmo ao encontro. Sabe por quê? O perdido, ele está verdadeiramente perdido. O perdido, ele está verdadeiramente, ele está mesmo perdido. E nós precisamos nos levantar como bons atalaias do Senhor, como testemunhas. Para isso, esse tempo tem sido um tempo de ativação, de consagração. Para quê? Porque para testemunhar do Senhor, nós temos que estar cheios do Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, que Deus te abençoe. Quero dar uns avisos aqui rapidinho. Primeira coisa é que nosso Ministério Kids está funcionando maravilhosamente bem.
Agradeço os pais pela cooperação. Nós estamos recebendo de 4 a 10 anos, tá ok? Assim que a gente terminar de montar lá, nós vamos receber as crianças menores, tá? Ali de 3 anos, porque essas crianças dependem de um cuidado especial, de um local mais reservado. Então nós estamos estruturando para a equipe, estruturando o ministério, estruturando, né, as acomodações lá para a gente estar recebendo elas, tá bom? Então eu continuo pedindo a sua participação, a sua atenção, a sua, né? Hoje Emanuel chegou para mim com um peixinho. Eles têm um peixinho, né? Que é o envelope de oferta deles. Amém? A gente está ensinando eles princípios, e o princípio da generosidade precisa estar no coração também das crianças. E o Emanuel chegou para mim e falou assim: pai, me dá uma moedinha para me dar de oferta. Aí eu falei assim: filho, papai vai terminar de tomar banho e vou pegar para você. Quando eu estava tomando banho, ele bateu de novo na porta. Falei: pai, eu já tenho. Eu procurei e encontrei. E aí ele trouxe. E ele veio com aquilo na mão para não perder. E aí eu falei assim com ele, eu fiz uma pergunta para ver se ele entendeu. Falei assim: filho, o que você vai fazer com essa oferta? Ele falou: pai, eu vou levar para a salinha, porque lá a gente está... Ele falou assim comigo: a gente está investindo numa menina que tem o nome da minha irmã, que é a Rebeca, missionária. Falou assim comigo. E que está falando de Jesus lá no outro mundo. Ele falou assim. Ou seja, querido, tem uma equipe ministrando o coração dos seus filhos. Amém? Eu, pastor, tenho uma enorme preocupação com as crianças. Porque eu já falei que criança para mim não é a igreja de amanhã, é a igreja de agora. Mas nada acontece se você não trouxer os seus filhos. Então traga eles. Chega um pouquinho mais cedo, já deixa eles lá na casa, vem cultuar o Senhor. Terminando o culto aqui, não fica aqui batendo papo, né? Vá lá, pega o seu filho para liberar a equipe, o pessoal poder ir embora também descansar. Amém, querido? Então, se você já faz parte dessa igreja, não está acumulado em nenhum outro ministério e quiser nos ajudar no Ministério Kids, procura depois a minha esposa, tá bom? Minha esposa está lá agora servindo. Procura a minha esposa, porque nós estamos precisando de pessoas para nos ajudar. Mas tem que ter compromisso, tá, irmão? Não é só estar disposto, não, tem que estar disponível também. Às vezes ele está muito disposto, mas o dia que precisa ninguém pode. Então, tem que ter também compromisso. Você diz amém? Abra sua Bíblia comigo, Mateus 24. Glória a Deus. Aleluia. No final do culto nós vamos orar também. Temos alguns irmãos que estão em isolamento. Nós vamos orar. Vamos orar também pela nossa irmã, né? Regina. Nós estamos orando por ela. Está se recuperando. E hoje nós tivemos boas notícias a respeito dela. É bem provável que essa semana ela sai do CTI e vai para o quarto. Então nós também vamos orar. Amém? Glória a Deus. E ela mandou falar comigo assim: pastor, assim que eu sair eu quero me batizar. E eu estou crendo que Deus vai fazer um milagre. Amém? Mas eu já tive vontade de ir lá, só que não pode, que ela está no CTI, e batizar ela lá no leito. Né? Mas não pode, que ela está no CTI. Então está saindo. E assim que ela sair, nós vamos treinar ela, nós vamos discipulá-la. E ela vai passar pelas águas testemunhando o que aconteceu há 2 meses atrás, lá na casa dela. Quando a gente foi fazer uma visita para ela, ministramos o coração dela, ela falou: eu quero esse Jesus. Amém, querido? Deus quer usar você para isso. Em nome de Jesus. Abre aí Mateus 24. Quero ler a partir do versículo 1. Nós vamos ler mais um pouquinho do que o normal aqui. E eu quero te pedir que você leia esse capítulo todo na sua casa. Eu quero falar hoje, o tema da mensagem é: está preparado para a volta de Cristo? Está preparado para a volta de Cristo? Eu não quero ficar preso aqui como que será os eventos, os adventos, nada disso. Eu quero apenas alertar você para algo muito perigoso e que eu estou vendo que já está acontecendo no nosso meio. Aliás, já acontece durante toda a história, mas parece que tem se intensificado nesse tempo. Amém? Então, abre o seu coração.
que o Senhor quer falar contigo. Mateus 24, a partir do versículo 1. Nós vamos ler alguns versículos aqui. E aí você esteja à vontade, lê em casa. Se tiver alguma dúvida, manda lá pra gente. Vamos sentar, vamos conversar. Mas quero que você abra o seu coração e fortaleça mesmo a sua fé, a sua caminhada com o Senhor Jesus. Que eu posso te dizer que Ele está voltando. Você diz amém? Então diz assim a palavra do Senhor. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Guarda essa expressão, estrutura do templo. Versículo 2. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Amém? Olha para mim aqui, por enquanto só até aí, enquanto Samuel vai trocar a versão da Bíblia para mim. Amém? Presta atenção numa coisa. Querido, Jesus, ele tinha uma relação com seus discípulos. Nós falamos muito isso aqui na preparação dos candidatos ao batismo, né? No curso de transferência. Nós falamos muito isso aqui sobre a relação que Jesus tinha com os discípulos. Era uma relação não apenas de mestre e aluno, mas era uma relação sobretudo de amizade. Amizade. E me impressiona como que Jesus, ele era, e ele é, na verdade, acessível para todos. Ele está acessível. Sabe, uma vez eu saí daqui de Minas, viajei lá para o Ceará e fui participar de um congresso lá em Fortaleza, eu e minha esposa, no ano de 2013. Nós estávamos estudando um pouco sobre a visão da igreja em células, estávamos estudando um pouco sobre evangelismo, sobre discipulado, vida na vida e tal. Nós dedicamos 2 anos da nossa vida para estudar isso. E aí nós fomos para o Ceará. E era uma conferência que tinha cerca de 3.000 pastores do mundo inteiro. E eu me lembro que teve uma dinâmica numa hora de uma mensagem, de uma palestra, e tinha no meu grupo um menino assim de mais ou menos 18 anos, 17, 18 anos, um jovem. E aquele menino era o único irmão que não era pastor. Os outros assim, 8 ou 9, porque o grupo era mais ou menos 10 pessoas, todos eram pastores de igreja. Todos, sem exceção. E aquele menino de 18 anos, ele tinha 2 anos de conversão. 2 anos. Eu sou jovem, sempre estive no meio de jovem, e eu gosto dos jovens. Aí, eu chamei ele assim, porque os pastores eram pessoas mais fechadas, pessoas mais na deles. Então eu chamei ele do meu lado, falei: cara, fica aqui comigo, vamos bater papo, vamos conversar. E aquele menino era lá do Ceará. E aquele menino com 2 anos de convertido, eu comecei a perguntar para ele, eu falei assim: rapaz, me conta um pouquinho da sua história. Ele falou assim comigo: pastor, é o seguinte, eu era um ateu, eu não criei nada. Para mim, tudo era obra do acaso mesmo, não estava nem aí para nada. Mas a minha mãe era cristã, minha mãe era crente, minha mãe orava por mim, e eu chegava e brigava com minha mãe e falava: para de perder seu tempo. Eu nunca vou servir isso que você chama de Deus, isso não existe. Aí aquele menino, eu fui interessado, né, no seu testemunho, que para mim, querido, a maior ferramenta que nós temos para evangelismo é o nosso testemunho. Amém? É por isso que a gente fala muito aqui que você precisa lembrar de como foi que você entregou a vida para Jesus, porque essa é a sua maior ferramenta de evangelização. E eu fiquei interessado por aquilo, então eu perguntei ao menino, eu falei: cara, mas como que foi que você foi alcançado? Aí ele falou assim: olha, pastor, um dia, um amigo meu, que era meu amigo, parceiro, ele conheceu a Jesus. E no que ele conheceu a Jesus, ele começou a orar também pela minha vida, sem eu saber. E aí um dia ele falou assim comigo, o nome dele era Felipe: Felipe, vão lá na minha casa.
E o menino foi e falou, claro, chegou lá que estava tendo lá o que a gente gosta, ele está com saudade, célula. Estava tendo uma célula. E aí aquele menino entrou, ficou na sala e na hora ele sacou que era coisa de crente. Por quê? Porque ele viu Bíblia, ele viu violão, ele viu umas camisas assim, né? Jesus é o Senhor. Ele viu que o povo era um povo alegre. Amém? E aí ele ficou ali, ele falou, não acredito que o meu amigo me trouxe para uma reunião de crente. Só que naquele momento ele lembrou das orações da mãe. Ele falou assim, olha, se esse Deus da minha mãe realmente existir, como eu acho que não existe, só pode ser ele que está fazendo isso. Ou seja, a fé começou a brotar no coração dele. O que aconteceu, querido? Aquele menino participou ali, fechado, mas ele se sentiu acolhido. E no final, nesse dia, era o que a gente chama na célula de evento de colheita, né? Ou célula do amigo, o dia que a gente chama os nossos amigos. No final, um rapaz chegou para ele e falou assim, cara, você conhece Jesus? Ele falou assim, não quero saber e tem raiva de quem conhece. Ele falou isso. Cearense é assim, né, irmão? Cadê? O Laureano tá aí? Tá aí, né? O Laureano não é, né, Laureano? Porque veio para mim, mas o cearense geralmente é curto e grosso, né? Aí ele falou assim, eu não sei, não quero saber e tem raiva de quem conhece. Mas só que aquele menino era inteligente, estava cheio do Espírito Santo, cheio do amor de Jesus. Aí ele falou assim, olha, não filho, tudo bem. Só que eu quero dizer para você que desse jeito ele... Aquele menino falou assim, olha pastor, eu estou aqui, sabe por quê? Porque hoje inteira 20 pessoas que eu levei para Jesus. Eu tenho levado uma pessoa para Jesus por mês. Hoje inteira 20 pessoas e está aqui, ó lá, tá vendo aquele menino lá? Ó? Aquele menino lá é meu amigo, estava igual eu. Ele entregou a vida para Jesus semana passada. Irmão, nesse momento os pastores olharam para o outro e ficaram assim. E aí veio uma pergunta de um dos pastores mais anciãos que tinha. Ele falou assim, filho, deixa eu te falar uma coisa. Como é que você faz isso? Aí falou assim, pastor, simplesmente eu sou acessível. Quando os meus amigos me procuram, eu estou disponível. Quando os meus amigos querem um conselho, eu estou disponível. Quando os meus amigos querem uma oração, eu oro pela vida deles. Irmão, todos nós pastores que estavam ali, a gente ficou constrangido, sabe por quê? Porque na maioria das vezes, nós não estamos acessíveis. Eu só quero dar esse testemunho para você, para dizer para você que a relação de Jesus com os seus discípulos era uma relação de amizade. E ainda hoje, Jesus não estando aqui, Ele deixou na nossa vida o Espírito Santo, que é também um amigo disponível. Para quê? Para que Ele possa nos ajudar, para que Ele possa trabalhar e operar a sua boa obra na nossa vida. Numa relação de amizade, perguntas são feitas. Perguntas, não perguntas que sinalizam incredulidade ou dúvida. Perguntas que sinalizam interesse. Essa série Ativação, nós falamos aqui que você precisa encarar a realidade. Quando nós falamos da transição de Moisés para Josué, nós falamos que você precisa ser cheio do Espírito Santo. E que a promessa de Joel capítulo 2 não é apenas uma promessa. Hoje ela é uma realidade para nós. Amém? E na semana passada nós falamos o seguinte, que se a gente quer viver o propósito do Senhor, nós vamos precisar entender que a gente precisa sair da caverna. A gente precisa sair da omissão. Ainda que a gente esteja vivendo dias complicados, amedrontados, como Elias estava sendo ali, estava amedrontado por Jezabel. Ainda que nós estamos vivendo esse tempo, o lugar de esconderijo não é na caverna, mas é a sombra do Onipotente. Você diz amém? E hoje, querido, nós fazemos aqui uma pergunta para você. Uma pergunta. Estamos preparados para a volta de Jesus? Essa pergunta não é para que você comece agora a ter incredulidade. Essa pergunta não é para que você passe agora a duvidar.
Até porque, querido, a nossa preparação para a volta de Jesus, a nossa salvação, ela não depende do que nós estamos fazendo, mas ela depende daquilo que Jesus fez na cruz. Você diz amém? Mas eu quero te fazer essa pergunta: estamos preparados para a volta de Jesus? Se estamos preparados, ou se estamos nos preparando, se estamos caminhando com Jesus, nós vamos precisar entender que Jesus é amigo disponível para nós. E que uma coisa nós precisamos fazer: buscar conhecê-lo. Buscar conhecê-lo. E agora nós vamos continuar o texto aqui. Amém? Aqueles discípulos, eles fazem a pergunta, mas o que mais me chama a atenção no versículo 1 desse texto, é que eles convidam Jesus para olhar a estrutura do templo. Você sabe que no Antigo Testamento, o templo do Senhor, o tabernáculo, a tenda ali do encontro, tudo isso, querido, foi de grande importância. Nosso local de adoração hoje é de tamanha importância. Mas isso aqui não é o mais importante. Nós hoje somos o templo de habitação do Senhor. Nós hoje somos o tabernáculo do Senhor. O altar onde Ele quer habitar. Onde Ele habita. O nosso coração é o altar onde Ele gosta de habitar. E nós precisamos entender que Jesus, Ele está aqui respondendo aqueles discípulos, e Ele está convidando aqueles discípulos a olhar para coisas que são mais relevantes, mais importantes ainda. Só que aqueles discípulos, eles chamam Jesus, convidam Jesus para ver as suas estruturas. Eu fico imaginando eles assim: olha, Jesus, está vendo esse templo aí? Olha, está sendo reconstruído. O templo havia sido destruído. E aquele templo tinha uma enorme importância para aquele povo. Nós herdamos muito, querido, não só no catolicismo, mas também dessa origem judaica. Nós herdamos muito essa questão templista, aonde nós imaginamos, ainda tem muito disso enraizado na nossa vida, enraizado nas nossas práticas, enraizado no nosso entendimento de que esse ambiente aqui é que é a igreja. E às vezes nós estamos nos preocupando apenas com esse ambiente. Nós fizemos sim uma grande reforma aqui, nesse local. Esse local, ele se torna um local santo, porque você é santo e está aqui. Você diz amém? Porque aqui você invoca o nome do Senhor. Nós fizemos sim uma grande reforma, mas isso não é o mais importante. Investimos dinheiro, energia, força, sim, mas isso não é o mais importante. E aqueles discípulos estão convidando Jesus para olhar as obras. Mas Jesus faz uma declaração. Ele já libera uma palavra profética que logo depois acontece. E ele fala assim: olha, eu afirmo a vocês, vocês estão vendo tudo isso aqui? Eu afirmo a vocês que não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubado. Sabe, querido, o que eu entendo? As nossas estruturas não são capazes de carregar a glória de Deus. Aleluia! As nossas estruturas por si só, elas não trazem a glória de Deus. As nossas estruturas sozinhas, elas não trazem a manifestação de Deus. Você está entendendo isso nessa noite? Agora olha só o que acontece. No versículo 3, Jesus agora está sentado no Monte das Oliveiras. Mudou o cenário, eles não estão mais saindo do templo, eles já estão em outro lugar. Mas parece que ficou uma interrogação na mente daqueles discípulos. Lembra mais uma vez, o relacionamento de Jesus com os discípulos era um relacionamento de amizade. E aqueles discípulos parece que estão com interrogação na cabeça, e eles chegam e falam assim: Jesus, espera aí. E eles falam lá: olha, diga-nos quando essas coisas vão acontecer, e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos. Quando Jesus lança aquela palavra profética, eles ficam interessados naquilo, e eles começam a se perguntar, e eles vão até Jesus. Sabe, querido, deixa eu te falar uma coisa. O meu medo nesse tempo é que eu estou vendo uma geração cheia de dúvida, mas que ao invés de ir para Jesus, ela vai para a internet. Ela está com dúvida, como que vai acontecer?
ela está perguntando, olha, como é que vai ser isso? O que eu tenho que me preparar? Como que vai ser? O que eu preciso corrigir aqui? Será que eu preciso aprofundar mais? Mas ela, ao invés de ir para a palavra, ao invés dela ir para a presença de Jesus, ao invés dela ir aprender com Jesus, ela vai para tudo enquanto é notícia. Deixa eu te falar uma coisa, nós somos a geração mais informada e desinformada da história. Nós somos a geração mais informada que recebe tanta informação. A velocidade da informação, querido, é algo assim, espetacular. Diariamente nós estamos recebendo o que? Informações na nossa caixa de entrada. Estamos recebendo informações no nosso smartphone, na TV, no rádio. E é muita informação que às vezes não dá tempo nem de discerni-las. Os sinais de que Jesus está voltando, eles estão aí. Você crê nisso? Eles estão aí. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Você tem dado mais crédito ao que a Bíblia diz ou o que a mídia está falando? Ou o que você está recebendo? Ou o que está todo mundo falando aí? Eu não quero falar sobre isso. Mas eu preciso alertar para você para uma coisa que Jesus disse para a gente tomar cuidado nesses últimos tempos. E é isso que eu quero falar. Passa para mim. Então os discípulos querem entender quais são os sinais. Aí Jesus responde: tenham cuidado para ninguém os engane. Irmão, nesse contexto, Jesus fala sobre engano 3 vezes. Nós vamos continuar o texto. Nós vamos perceber algumas coisas aqui. Continua, versículo 5. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Mais uma vez ele fala sobre engano. E agora ele fala que muitos virão no seu nome. Querido, é interessante essa expressão aqui, dizendo, eu sou Cristo. Porque Cristo quer dizer ungido. Mas olha só, hoje tem que ter muita coragem, sim ou não? Eu creio que isso vai acontecer, até já acontece. Pessoas dizendo assim, eu sou Cristo. Eu sou Cristo. Naquele tempo já tinha muitos falsos cristos. Mas hoje, com tanta informação, acho que tem que ter muita coragem para chegar e falar assim, não, eu sou Jesus. Sim ou não? Não tem que ter muita coragem? Tem ou não tem, Mir? Muita coragem. Eu acho que o falso profeta, o que vai ser, aquele que vai ser levantado ali para enganar e tudo mais, alguém até mesmo usado pelo diabo, não vai ter essa coragem toda. Pode ser que aconteça, e no Brasil nós temos lá um que diz que é o Cristo. Mas só, querido, que por detrás dessa afirmação pode vir outra muito perigosa. Pessoas não vão afirmar assim, eu sou Cristo, mas vão afirmar assim, eu sou cristão. Pegou isso? A palavra cristão quer dizer um pequeno Cristo. Então nós precisamos ter cuidado, por quê? Porque no meio desses sinais, no meio desses adventos, no meio de tudo isso que nós estamos vivendo, podem surgir pessoas dizendo ser cristãos, mas o que elas estão fazendo é tentando enganar aqueles que não têm o conhecimento da verdade. Está entendendo isso aqui, meu irmão? Então nós precisamos ter muito cuidado com isso. Vamos avançar o texto. Olha lá. E vocês, então ele falou primeiro de engano. Já falou 2 vezes sobre engano. E aí depois ele começa a falar de algumas coisas, alguns sinais. Ele fala assim, olha, e vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra. Fiquem o quê? Atentos e não se assustem ou não tenham medo. Por quê? Porque é necessário que isso aconteça, ou seja, isso tem que acontecer. Mas ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Ele continua ali. Porque nação vai se levantar contra nação e reino contra reino. Haverá fome, terremoto em vários lugares. Presta atenção numa coisa, querido. O cerne dessa mensagem é o seguinte: você já notou como que a gente tem facilidade
Como que a gente é atraído? Como que a gente fica alerta quando a gente ouve falar de guerra, de nação contra nação, de terremoto, de fome, de doença, de pandemia, de rumores aí de práticas anticristãs? Já viu como a gente dá atenção para isso? Sim ou não? Precisamos dar atenção? Precisamos. Mas a ênfase de Jesus nesse texto está no engano. Pastor, o que você quer dizer? Eu quero dizer o seguinte: quando acontece um terremoto, todo mundo morre? Não. Recentemente aconteceu um terremoto no México, muita gente morreu, mas nem todo mundo morreu. Tem como sobreviver a um terremoto? Tem, irmão? Tem aí. A nossa tecnologia está tão avançada que ela consegue prever um abalo. Já tem hotel em algumas cidades que tem abalos sísmicos, tem hotel anti-terremoto, bunkers e mais bunkers, com alimento, até com Wi-Fi. Então, já se preparam para terremoto. Tem como sobreviver a uma guerra? Claro. O mundo já enfrentou 2 guerras mundiais. E nós estamos aí. Tem como sobreviver? Sim, aí. Quer dizer que quando estourar uma guerra todo mundo vai morrer? Não. Não quer dizer isso. Você viu lá muitos atentados, muita gente morre. Muita gente ali morreu, mas muita gente sobreviveu. Muita gente fugiu, muita gente se escondeu, muita gente correu. Já tem também lugares apropriados para suportar uma guerra. Tem como, querido, a gente sobreviver à fome? A fome mata mais do que Covid-19. Alguma estatística diz que hoje 5 milhões de pessoas vão dormir com fome. Tem como sobreviver à fome? Tem. É só a gente repartir o que a gente tem. Tem como? Tem. Se no nosso meio aqui, ou alguém conhecido, ou alguém perto da gente, essa semana nós doamos cestas básicas. Fala assim: olha, eu estou tendo que comer. Rapidinho a gente mobiliza. E a gente leva algo. Ainda que não seja tudo, mas alguma coisa. Então tem como dar um jeito para a fome? Tem. Por que isso não acontece? Por causa da ganância, por causa do egoísmo. Eu não sei se você lembra, mas ano passado, no início da pandemia, eu liberei uma palavra sobre a igreja, dizendo assim: igreja, nesse ano nós vamos ter que aprender a tirar o que está na mesa e dar para quem não tem. Então tem como sobreviver? Tem. É só a gente começar a repartir. Agora, outra coisa ali que ele fala, volta para mim, Samuel, versículo 7. Olha lá, nação contra nação, reino contra reino. Querido, tudo isso já acontece e talvez vai se intensificar a cada dia mais com o passar do tempo e com a multiplicação da maldade, da iniquidade. Mas preste atenção numa coisa. Pastor, e como então que nós vamos nos preparar contra os enganos? Como que eu então vou ficar atento ao engano? Primeira coisa, você precisa entender o quão é importante você saber que vão surgir pessoas usadas por Satanás e todo governo anticristo para quê? Para tentar te enganar. E isso não vai surgir, isso já acontece. Aliás, isso já acontece desde o início, quando o homem caiu. Só que às vezes a nossa ênfase está no terremoto que está acontecendo, na guerra que está quase estourando, na fome que está multiplicando, na ciência que está multiplicando, nos rumores de guerra, nos rumores de teoria de conspiração e tudo mais, no governo contra governo e tudo mais, e a gente não lembra disso aqui, ó, engano. E querido, minha maior preocupação é se se a igreja do Senhor, e eu me incluo nela, nossa igreja, se nós estamos nos preocupados com isso. Pastor, como que eu vou lidar contra o engano? Primeira coisa, saber que tem a possibilidade de você ser enganado.
senão você não busca a verdade. Segunda coisa, buscar a verdade. Buscar a verdade. Passa o texto para mim, Samuel. Versículo 8. Porém, todas essas coisas são o princípio das dores. 9. Vocês serão entregues para serem maltratados e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão, mais uma vez, e enganarão muitos. Querido, presta atenção nessa palavra muitos. O que é um muito para você? Talvez em 10 pessoas, muito seria mais da metade. O que é muito para você? Imagina se nós tivermos aqui hoje umas 80, 90 pessoas e muitos forem enganados. Está entendendo a proporção disso? Então, se eu não me atentar para essa possibilidade que Jesus está dizendo, para essa ameaça, querido, eu posso já estar enganado. Eu quero falar sobre isso aqui. Presta atenção numa coisa. Nós estamos dando muita ênfase para muitos sinais que estão acontecendo. A pandemia, então, quando surgiu, o que estava na boca do povo é: o mundo está acabando. Essa guerra de governo contra governo e tudo mais, também é um sinal. A maldade no coração do homem, a iniquidade sendo multiplicada e o amor esfriando, também é sinal. Guerras e guerras acontecendo, terremotos, catástrofes, tudo isso são sinais. Mas eu temo, querido, a gente está ignorando um dos sinais que Jesus mais deu ênfase, que é o engano. O engano. O que é o engano, querido? Engano é quando você acha que está vivendo a verdade. Na verdade, não existe verdade ali. Você acha que está tudo certo. Você acha que você está certinho assim, indo mesmo. Indo no melhor caminho. Mas quando na verdade isso não está acontecendo, você está enganado. Quantas vezes nós já enfrentamos experiências na nossa vida, já enfrentamos situações que a gente falou assim: meu Deus, como é que eu estava enganado? Qual que é o sentimento que vem? Se eu pudesse fazer diferente. Hoje eu vi uma frase muito interessante, dizer assim: olha, a religiosidade ela só tem um efeito no coração do homem, produzir uma cauterização em relação ao arrependimento. Ou seja, um religioso ele diz que não precisa se arrepender de mais nada, que já está tudo ok. Engano. Se Jesus ele dá essa ênfase que nos últimos dias esse engano que já acontece, Satanás está aí, querido. Ele está aí. E da mesma forma, lá na criação, que ele enganou Eva, ele está aí tentando enganar. Se Jesus dá essa ênfase para essa possibilidade de ser enganado, será que nós não devemos responder com o contrário? E como eu respondo com o contrário? Buscando a verdade. Quem aqui trabalha no comércio? Levanta a mão. Amém. Tem muito comerciante. Quem trabalha no comércio recebe dinheiro toda hora. Sim ou não? E na sua mão passa dinheiro toda hora. E a gente sabe que o mercado de notas falsas, irmão, ele cresce muito. A gente recebe até na nossa rede social: quer comprar dinheiro falso. Mas a pessoa que descobre que a nota é falsa, não é porque ela se especializou no falso. Quando o Banco Central ele libera uma nova nota, uma nova cédula,
que ele traz? Ele traz a verdade da nota. Ele demonstra as características do que tem numa nota verdadeira. Então, por ter contato com a nota verdadeira, o que aquela pessoa faz? Quando ela pega uma nota falsa, ela, essa aí não. Quando a gente estava fazendo a obra aqui, eu fui com o irmão lá em Belo Horizonte, a gente foi comprar esses materiais elétricos aqui. E aí eu peguei o dinheiro com a tesoureira, né, com a tesouraria, e fui comprar. Quando nós chegamos lá, aí na hora de pagar, garrou, irmão. A menina foi contar a nota assim, ela parou numa nota. Eu falei, não é possível. A gente anda com um monte de nota falsa aí, irmão, e às vezes a gente nem sabe por quê, nós não somos especialistas. Mas aquela menina, quando ela parou assim, eu falei, não é possível ter algum problema com essa nota. Aí eu perguntei para ela, falei, filha, tem algum problema? Ela falou assim, não, peraí, vou conferir aqui. Aí chamou o gerente, lá na loja elétrica. Aí o gerente já veio, eu falei, meu Deus, e agora? E detalhe, a gente estava com o dinheiro à conta, porque a gente tinha feito o orçamento. Então não tinha mais. Se tivesse nota falsa, você tem que deixar a mercadoria para trás. E aí o que aconteceu? E o problema, irmão, é o constrangimento da pessoa. Talvez a pessoa achar que a gente está fazendo aquilo por querer. Aí a menina foi, conferiu, o gerente veio. Quando ele bateu o olho, falou assim, não é falsa não, pode passar. Aí eu aliviei. Aí eu lembrei, meu Deus, essa nota alguém pôs um gasofilaço. Eu lembrei disso. Então a pessoa conhece, ela discerne o falso. Não é por ficar conhecendo o falso, é por conhecer bem o verdadeiro. Querido, a pergunta que os discípulos fazem para Jesus, para mim não é uma pergunta de incredulidade. Não é uma pergunta de preocupação, para mim é uma pergunta de interesse. Senhor, quando vai ser? Isso não compete ao homem saber, a Bíblia fala que só Deus sabe. Mas quando eles dizem, eles perguntam, Senhor, quais são os sinais? Querido, a igreja primitiva, ela entendeu tanto isso, que ela viveu como se Jesus fosse voltar hoje, daqui a pouco, agora. Jesus tinha acabado de subir aos céus. Eles tinham se revestido do Espírito Santo ali em Pentecostes. E a partir do momento que eles começam a testemunhar de Jesus pregando o evangelho do reino, eles pregam como se Jesus já fosse voltar, como se Jesus fosse voltar amanhã. E ele sai pregando e dizendo, arrependei-vos, crede no evangelho, arrependei-vos, crede no evangelho, se renda a Jesus. Paulo, Pedro tem que escrever depois e falando assim, olha, Pedro fala, o Senhor não tarda em cumprir a sua promessa. Querido, isso há 2000 anos atrás. As pessoas já viviam como se Jesus fosse voltar agora. E nós, como é que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo como se Jesus nunca fosse voltar. Nós estamos criando cada vez mais construções e construções, estacas e estacas nessa terra. Nós estamos cada dia mais criando expectativas a respeito dessa terra. Querido, Deus é bom, Deus tem prazer em nos abençoar, Deus tem prazer em derramar provisão na nossa vida, mas querido, a nossa expectativa, a nossa esperança, a nossa fé não está nessa terra. Aleluia! Não pode estar nessa terra. E por que eu estou sendo enganado? Por que nós estamos sendo enganados? Por quê? Porque por não ter essa esperança de que Cristo vai voltar, a gente passa a não conhecê-lo. O nosso interesse, ele fica um interesse superficial. A gente se resume isso a frequentar um culto dia de domingo. A gente se resume isso a apenas dizer, não, eu sou cristão, evangélico. Mas diariamente nós não temos interesse em conhecer o Salvador da nossa vida, o nosso Senhor. O nosso relacionamento com Ele é uma vergonha.
sem falar na obediência. Uma geração, querido, que vive como se Jesus nunca fosse voltar, é uma geração que não conhece Jesus. Porque se ela conhecer Jesus, ela sabe que Ele não demora e Ele está vindo, nosso amado está vindo. Ele vem saltando pelos montes. Então, querido, eu falei hoje pela manhã e não é profecia. Se eu morrer hoje, eu sei que eu deixei uma palavra: conheça Jesus. Se relacione com Jesus, vai mais fundo em Jesus. Não limite Jesus a uma reunião, não limite Jesus a um lugar, não limite Jesus a um dia da semana. Essa geração que está vivendo como se Jesus nunca fosse voltar, é uma geração que está pronta para ser enganada, ou quem sabe já está enganada. Agora abra sua Bíblia comigo em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 4. Lucas capítulo 4. Eu quero concluir resumindo essa série Ativação. E a pergunta que eu fiz no início dessa mensagem é: preparados para a volta de Cristo? Olha o que está acontecendo aí, querido. Esse é o episódio que Jesus é conduzido ao deserto para ser tentado. Olha o que a Bíblia diz. Jesus, cheio de quê? Jesus cheio de quê? Não é cheio de informação, não é cheio de conhecimento, Ele é o próprio conhecimento. Mas Jesus cheio do Espírito Santo. Irmão, presta atenção. Se Jesus, Filho de Deus, próprio Deus encarnado, Ele precisava ser cheio do Espírito Santo, Ele precisava manter comunhão com o Pai, Ele precisava orar, Ele tinha que tirar tempo para orar, ter aquele relacionamento devocional. O que nos dá o direito de achar que nós não precisamos? O que dá o direito de nós achar que nós não precisamos mais orar, que nós não precisamos mais ler a Bíblia, que a gente não precisa mais jejuar? Eu não vou nem te perguntar se você já parou o jejum, se você já parou o propósito. O que nos dá o direito de achar que a gente pode viver esse evangelho deliberadamente, à nossa maneira, do meu jeito? Se Jesus, Filho de Deus, cara, Ele sabe da importância dessas coisas, Ele sabe que Ele precisava disso. Por que nós estamos vivendo aquém? Olha lá, Ele voltou do Jordão, por quê? Porque ele tinha sido batizado. Por que você está aí em dúvida até hoje se você vai se batizar ou não? Se Jesus, o nosso Rei, nosso Senhor, Ele se batizou e disse: é necessário que isso aconteça, para que se cumpra a Escritura. Sabia que tem uma conversa aí fora, que a igreja não precisa mais cumprir a ordenança do batismo? Sabia disso? Estão pegando a ideia de que batismo não salva, e não salva mesmo. Mas todo salvo quer se batizar. Amém? E estão dizendo o seguinte: não precisa não, esse negócio aí, isso tanto faz, isso é invenção da igreja, isso é evento da igreja. Se Jesus, querido, Ele faz questão de deixar para nós tudo que é disciplina, tudo que é princípio, tudo que é valor, tudo que é prática, que nós precisamos fazer. Por que nós não vamos fazer? Por que nós vamos ignorar? Por que nós vamos nos dar o direito de renunciar a essas coisas? Olha só o que acontece.
Aí ele foi guiado pelo mesmo Espírito, ou seja, pelo Espírito Santo, para onde? Para o deserto. Jesus, depois de ser batizado, cheio do Espírito Santo, é guiado pelo Espírito Santo para ir para o deserto. E o que nós queremos? Sair do deserto. Não é verdade? Se alguém fala com a gente: ô irmão, estou no deserto. Misericórdia, irmão. Irmão, o deserto ele só é ruim se Deus não está lá. Se Jesus não está lá. Mas se Ele estiver lá, Ele é uma escola do Senhor. Está entendendo isso? E às vezes é necessário que a gente passe pelo deserto, para a gente aprender a obedecer os desígnios do Senhor. Aí Jesus vai para o deserto. Aí olha só o que acontece. Durante 40 dias ele ficou ali sendo tentado pelo meu Deus, pastor, o diabo está se levantando. É mesmo? Uai, é isso que ele faz. Pastor, o diabo está pelejando contra a minha vida. É mesmo? É, ué. É isso que ele faz. Se Jesus entendeu a importância do jejum, a importância de se retirar, a importância de se consagrar, o que nos dá o direito de achar que isso não é importante? Ah, pastor, eu não quero jejuar não, porque eu tenho fome. Uai, o que Jesus teve ali, ó? Fome. Agora presta atenção, como que foi que o diabo tentou Jesus? Porque é dessa forma que ele vai tentar nos enganar. E é contra esse engano que Jesus já nos alertou que vai acontecer, que nós precisamos ficar atentos. Passa para mim, Samuel. Olha lá, olha. Aí o diabo falou com Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que essa pedra se transforme em pão. Presta atenção, meu irmão. As propostas para a nossa vida sempre surgem quando há necessidades. O diabo sempre vem com propostas quando ele está vendo uma necessidade na sua vida. Então tome cuidado, porque nem tudo que é apresentado como solução quer dizer que Deus está no meio, que Deus está fazendo. Jesus disse lá no Sermão do Monte: o Pai de vocês sabe do que vocês precisam. Ele sabe do que vocês precisam. Jesus teve fome, o diabo chega e fala assim: olha, se você é filho de Deus, ou seja, ele tentou contra a identidade de Jesus. Sabe, querido, uma das coisas que o diabo tem mais soprado no nosso ouvido é a seguinte: você não é filho de Deus nada. Se você fosse filho de Deus, você não estava passando o que você está passando agora. Se você fosse filho de Deus, você não estava enfrentando essa crise agora. Olha lá, está vendo lá o ímpio prosperando? Olha lá, ó. Você não é filho de Deus nada. Se você fosse filho de Deus, essa conta não estava atrasada. Se você fosse filho de Deus, seu casamento não estava indo por água abaixo. Se você fosse filho de Deus, você não estava nessa apatia que você está. Ele está o tempo inteiro tentando contra a sua identidade. E por que às vezes a gente cai nessa lábia do diabo? Porque a gente não conhece a nossa identidade. E pastor, por que eu tenho dificuldade de conhecer a minha identidade? Porque eu não conheço a Jesus. Não conheço verdadeiramente. A Bíblia diz que todo que creu e o recebeu, o Senhor deu o direito de serem chamados filhos de Deus. Querido, a sua identidade não está naquilo que você faz, está naquilo que Jesus fez por você. O que você precisa fazer é crer. Quando você crê em Cristo Jesus e se rende a Ele como Senhor da sua vida, você ganha uma nova identidade. Não é uma identidade de evangélico, não é uma identidade de gospel, não é uma identidade de crente, é uma identidade de filho de Deus. Você diz amém por isso? É filho de Deus. Só que o diabo, ele sabe o poder que alguém tem quando ele descobre a sua identidade. Ele sabe
que quando alguém tem certeza que é filho de Deus, tem certeza da sua identidade, ele sabe que ele não vai ficar correndo atrás de bênção, porque ele sabe que ele é herdeiro e co-herdeiro. Ele sabe que ele não vai ter medo, porque ele sabe que existe um pai protetor que protege os seus filhos. Só que em todo tempo ele tenta te enganar na sua identidade. Aquela voz que vem soprando no seu ouvido, te colocando em dúvida se você é ou não filho de Deus, querido. Essa voz não é de Deus e nunca será. Nunca será. E Jesus então ele responde para ele. Versículo 4. Olha lá. Mas Jesus respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, ou seja, nem só de pão viverá o homem. Pão é o que, querido? Pão é necessidade, pão é alimento. Naquele momento Jesus teve uma necessidade que era o que? De se alimentar. Mas ele sabe que um homem de Deus, um filho de Deus, ele não é movido pelas suas necessidades, ele é movido pelas suas revelações. E naquele momento Jesus foi guiado por uma revelação, por uma direção do Espírito. Nós falamos disso domingo passado. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo, mas para isso, querido, nós vamos ter que fazer morrer diariamente as nossas paixões na cruz, as nossas paixões carnais na cruz do Calvário. A Bíblia diz que todos que são guiados pelo Espírito, esses são filhos de Deus. Então Jesus responde a Satanás dizendo: olha, nem só de pão viverá o homem, está escrito. Então, querido, nessa tentativa o diabo não foi feliz. Só que ele tenta de novo. Aí o que acontece? O diabo levou ele para um lugar mais alto e no instante ele mostrou todos os reinos do mundo. Olha lá, olha o que ele fala. Versículo 6. E ele disse: olha, eu lhe darei todo este poder e a glória desses reinos, porque isso me foi entregue e posso dar a quem eu quiser. Olha que proposta que o diabo faz para Jesus. Na queda do homem, por causa do pecado, querido, o diabo teve acesso a essas coisas. É por isso que lá em Efésios, Paulo diz que a nossa guerra não é contra a carne e o sangue, mas é contra principados e potestades que dominam esse mundo tenebroso. É por isso que a Bíblia diz que nesse mundo jaz o maligno. Satanás e seus demônios têm imperado. Mas, querido, Jesus o venceu na cruz do Calvário. Só que até nesse momento Jesus não tinha ido para a cruz. E Satanás estava propondo para Jesus o seguinte: Jesus, eu sei que você vai ter esses reinos, então eu estou te fazendo uma proposta, eu vou te dar eles. Só que tem uma coisa, Jesus, você não precisa ir para a cruz. É só você fazer o que, olha lá, olha, é só você me adorar. Se você me adorar, Jesus, tudo isso aqui vai ser seu. Irmão, presta atenção, tudo isso é de Deus, é de Jesus. A Bíblia diz: do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Mas isso não veio porque Jesus se curvou a Satanás. Não, isso veio porque Jesus esmagou a cabeça de Satanás na cruz do Calvário. Mas só que Satanás faz uma proposta. Presta atenção que isso aqui pode mudar a sua atitude hoje. Satanás fala: Jesus, é só você fazer o seguinte, eu vou te dar os reinos, mas você vai ter que me adorar. Querido, o que é isso? Isso é um evangelho sem cruz. Essa proposta de Satanás é a proposta de um evangelho sem cruz. É um evangelho sem sacrifício. É um evangelho sem pagar um preço. É um evangelho sem derramamento de sangue. É um evangelho sem ter que abrir mão das nossas vontades. Quantos de nós estamos vivendo dessa forma? Querendo viver um evangelho sem cruz, um evangelho sem negar a nós mesmos,
Um evangelho sem todo dia negar a nós mesmos. Olha para mim. Quantos de nós, quantas propostas Satanás faz diariamente, dizendo: olha filho, não faça isso. É só você me adorar aqui. Você não precisa. Que esse negócio de congregar, o que esse negócio de orar, esse negócio de palavra, esse negócio de ganhar alguém para Jesus, esse negócio de liderar uma célula, esse negócio de abrir uma célula, esse negócio de servir a Deus, esse negócio de dobrar o joelho, isso é coisa do pastor. Esse negócio de quarentena de oração, vem pastor. Quantas vezes Satanás está soprando isso, um evangelho na sua vida sem cruz? Mas isso é um engano. E o final desse engano é uma adoração a Satanás. Não existe vida cristã sem cruz. Não existe vida cristã sem cruz. Não existe evangelho sem cruz. Não existe servir a Deus sem cruz. Aleluia. Não existe. Isso é papo do enganador. Não existe. A gente precisa virar essa chave dentro de nós, querido. Entender essa verdade. Não existe isso. E a última proposta que Satanás faz, mas antes a resposta de Jesus a essa proposta. Olha o que ele fala, passa para mim. Jesus respondeu: está escrito. Presta atenção, irmão, por que às vezes Satanás tem nos enganado? Porque a gente não conhece a palavra. Se tem uma coisa que Satanás se submete, é a palavra de Deus. Se você se levanta dizendo está escrito, ele não tem mais o que contestar. Ele tem que se calar e sair em retirada. Às vezes você enfrenta uma possessão demoníaca quando você diz assim: ó, está escrito que eu vou dar ordem a demônios, eles vão embora. Sai em nome de Jesus. Aquela autoridade está sobre a sua vida. Não é porque você jejuou, orou, buscou, nada não. É porque Jesus te deu. E Satanás sabe disso, então ele tem que ir embora. Por que nós estamos perdendo diante das propostas de Satanás? Porque a gente não conhece a palavra. Porque a gente sabe tudo de todas as tendências do momento. A gente segue todos os blogueirinhos de plantão. A gente segue tudo que tem na internet, mas a gente não segue a palavra. A gente não se dedica à palavra. A gente fica refém apenas de um pregador. Querido, que saudade que eu tenho das pessoas procurar o pastor e falar assim: pastor, Deus me falou isso nesse texto. As nossas conversas são conversas vazias, sobretudo superficiais. Você pode torcer, às vezes você pode torcer uma pessoa, virar de cabeça para baixo, que não sai um princípio bíblico, não sai um versículo. Por quê? Porque a Bíblia está encostada, empoeirando, ou nem tem mais. Irmão, se a gente quer permanecer firme até a volta de Cristo, nós vamos ter que ter intimidade com a palavra, porque só se conhece a verdade pela palavra de Deus. Você diz amém? Aleluia. Você crê nisso e está disposto a viver isso? Só pela palavra. A libertação só vem pelo conhecimento da verdade. E a última coisa aqui, Satanás vem com a última proposta. Vai lá, Samuel. Então o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou ele sobre o pináculo do templo e lhe disse, mais uma vez: se você é filho de Deus, jogue-se daqui. E ele respondeu, aí ó, porque está escrito, ó, até Satanás conhece a Bíblia, ó. Satanás está falando isso, ó. Aos seus anjos ele dará ordem a seu respeito para que o guardem. Ou seja, Jesus pode pular que os seus anjos vão te pegar lá embaixo. Olha a proposta de Satanás. Aí o que Jesus responde? Também foi dito, agora é Jesus: não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Irmão, Satanás, quer ver uma coisa? Satanás sopra assim, ó, para alguém. Vou dar só um exemplo. Satanás fala assim, ó, tá vendo a pornografia? Vai lá. Aí depois que você vai, ele fala assim, tá vendo? Você foi. Depois que você volta humilhado, envergonhado, destruído, aí ele fala assim, tá vendo? Você foi. Você foi. Aí ele não está só mais enganando, agora ele já está acusando, porque ele também é acusador.
É assim quando ele age, quando ele fala assim, tá vendo a imoralidade? Vai lá. Aí você vai. Aí depois que você está lá arrebentado, ele fala assim, tá vendo, você foi, ó. Você foi. Aí ele vai matando você. Ele vai te destruindo, você vai afastando de Deus. Querido, ainda que você vá, ainda que você volte destruído, você precisa entender que o seu conserto é para com Deus, não é para o diabo. É assim que faz. Então, querido, nós vamos ter que tomar cuidado com os enganos diários, constantes, mascarados, às vezes é escandaloso, mas às vezes é sutil, que o diabo vai trazendo. E se você não quer ser enganado, você vai ter que cultivar 3 coisas na sua vida. Você vai ter que cultivar intimidade com a palavra de Deus. Tudo enquanto é coisa, tudo enquanto é proposta, tudo enquanto é novidade, tudo enquanto é notícia, você vai passar pela palavra. Palavra de Deus, porque ela é a verdade. Eu de mim mesmo, eu não sei o que é a verdade. Eu não tenho a revelação da verdade. De mim mesmo eu não tenho. Às vezes dá vontade de abraçar alguém, às vezes dá vontade de falar, fica para lá. Às vezes dá vontade de chegar aqui no culto, irmão, e descer o cajado, como alguns dizem, com algumas coisas. Mas às vezes dá vontade também de falar assim, filho, vem cá, Jesus te ama, se arrependa. Então eu não sei. Por isso eu preciso da segunda coisa, ser guiado pelo Espírito Santo. Se você quiser não ser enganado, você vai ter que ser guiado pelo Espírito Santo. E para você ser guiado, você vai ter que ter intimidade com Ele, você vai ter que ouvir a voz dEle. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui intrigante. Quanto tempo tem que você não ouve a voz do Espírito Santo falando com você? Quanto tempo tem que você não tem uma experiência com o Senhor? Quanto tempo tem que você não tem, sabe, aquela grande experiência com o Senhor, ou aquela pequena, toda experiência é experiência. Mas a gente fala assim, uau, é Deus, cara, é Ele. Quanto tempo? E a terceira e última coisa, se você quer não ser enganado, você vai ter que conhecer a verdade, e Cristo é a verdade. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Estamos preparados para a volta de Jesus. Agora não é mais uma pergunta, agora é uma afirmação. Estamos preparados para a volta de Jesus, sabe por quê? Porque lá em Romanos 8, ele diz, já não há nenhuma condenação para o cristão em Cristo Jesus. Ele diz que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados à glória que será revelada. Ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E ele diz, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Sabe por que nós estamos preparados para a volta de Jesus, irmão? Porque é Ele quem guarda o nosso tesouro até o dia final. Mas essa certeza só tem quem se rendeu a Jesus. Só tem quem entregou a vida para Jesus. Essa certeza só tem quem entendeu que é pecador e que o único que pode salvá-lo, o único que pode tirá-lo desse domínio e do poder do pecado e da condenação do pecado é Cristo Jesus. Só tem essa certeza quem um dia nasceu de novo em Cristo Jesus para uma nova vida. E nessa nova vida, querida, essa certeza da nossa vida, ela nos faz perseverar até o fim. E é por isso que nós somos salvos. Não é pela perseverança apenas, mas é pela certeza de que não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E se Ele vive em mim, o diabo não pode me tocar, o diabo não pode me destruir, porque Ele, Jesus, Ele vive em mim pela presença do Espírito Santo. Fica de pé no seu lugar. Eu quero te fazer agora, não é mais uma pergunta. Eu quero que você
saia daqui com uma certeza: estou preparado para a volta de Jesus. Talvez agora você lembre daquele pecado que você cometeu hoje. Talvez agora você lembre de alguma área da sua vida que tem que ser alinhada. Então faça. Se é pecado, confesse. Se é alguma área da sua vida que precisa ser alinhada, volte para Ele correndo e diga: Senhor, opera. Eu quero te fazer essa pergunta. Se Jesus voltar agora, irmão, você tem certeza? Você tem certeza de que você vai ouvir o seu nome? Essa certeza, ela só vem da certeza de salvação em Cristo Jesus. Não é pelas boas obras, não é por aquilo que eu faço, deixei de fazer. É a certeza de que Cristo me resgatou e eu nasci de novo nele. Se você não tem essa certeza, hoje existe aqui um convite para você. Se renda a Ele, entrega a sua vida para Jesus, confessa a Ele como Senhor e Salvador da sua vida e diga: eu não quero mais duvidar, não quero ter mais dúvida, eu quero me render a Jesus. Ele é o único que pode me salvar. Assuma que você é pecador assim como eu e se renda a Ele. Quando você faz isso, querido, então agora você é selado com o Espírito Santo de Deus. E é Ele quem vai ajudar você contra todas essas ciladas de Satanás. Mas se há dúvida no seu coração, você precisa se aproximar de Jesus e conhecê-lo. Conhecer que Ele venceu a morte. Ele rompeu o véu. A tumba está vazia. Os céus estão adorando e proclamando a sua glória, e dizendo que breve Ele virá para resgatar aqueles que se arrependeram. E como João viu, lá na visão de Apocalipse, ele viu uma multidão que não se podia contar, vestido de vestes brancas, purificadas dos seus pecados. Eu não quero estar no meio daqueles muitos que foram enganados. Eu quero estar, e eu preciso estar, e eu estarei no meio dessa multidão que não se pode contar. Feche os seus olhos. O Senhor está te perguntando agora, o Senhor está te convidando agora. Ele não está apelando, Ele está te convidando. Ele está dizendo assim: deixa eu morar no teu coração. Talvez você está aqui e você não fez isso ainda. Você não se rendeu a Jesus. Você quer fazer isso hoje? Você quer entregar a sua vida para Jesus? Levanta a sua mão assim, ó. Eu quero apenas orar com você. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Talvez você não fez isso ainda. Você quer fazer hoje? Levanta a sua mão. Quero apenas orar com você. Eu quero te apresentar uma nova família aqui, ó. Uma nova família. Talvez você nem família teve, talvez você nem conheceu seu pai, mas hoje está ganhando um novo pai. Não é o pastor, é Jesus, é Deus, Pai Todo-Poderoso. Talvez nem amigo você teve, mas hoje você vai ganhar um amigo, que é o Espírito Santo. Quero te apresentar isso. Você que levantou a mão, vem aqui à frente. Vocês, pode vir aqui. Os facilitadores vão te acompanhar. Eu queria que a igreja orasse. Eu queria que a igreja orasse nesse momento. Feche os seus olhos, querido. Feche os seus olhos. Pessoas estão se rendendo a Jesus, é a nossa maior celebração. É a nossa maior vitória. Isso, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Você quer ter certeza que se Ele voltar agora, você tá salvo. Então é só você entregar a vida para Jesus. É só você entregar a vida para Jesus. Aleluia. Você que está aí agora, estenda sua mão para cá. Nós vamos orar. Feche os seus olhos. Você que está aqui à frente, você que saiu do seu lugar, fique tranquilo. Nós queremos apenas orar com você e receber você como parte dessa família, em nome de Jesus. Me ajuda a orar aqui, querido. Pai, em nome de Jesus. Que alegria nessa noite. Eu sei que há uma festa no céu agora. E nessa igreja agora, nesse momento, nessa congregação, nós também queremos festejar. Queremos festejar. Pai, eu te peço agora, em nome de Jesus, Pai, que essas pessoas aqui, Deus, nunca mais tenham dúvida.
tenham dúvida da sua identidade, tenham dúvida da sua salvação, tenham dúvida de quem elas são, porque Deus, nessa noite eu creio que se elas estão confessando verdadeiramente Cristo Jesus como Senhor das suas vidas, eu creio que elas estão nascendo de novo. Em nome de Jesus. Satanás, nós declaramos agora: essas aqui você perdeu. Essas aqui você perdeu. E como está escrito, nós fazemos menção de novo, Satanás. Não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, Pai, receba-os, confessa nos céus, e que a tua igreja aqui também celebre com festa a salvação, a restauração, a nova vida, em nome de Jesus. Você pode levantar suas mãos, igreja, e aplaudir bem forte o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, sejam bem-vindos. Vira para trás. Nossos irmãos aqui, pode sentar aqui à frente. Eles vão anotar o contato de vocês e senta aqui à frente. Amém, querido. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pode acompanhar os irmãos aqui. Eles vão anotar o contato de vocês. E nós, igreja, nós vamos orar e finalizar esse culto para a honra e glória do Senhor. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, igreja. Então feche os seus olhos aí. Em nome de Jesus. Faz uma oração agora de gratidão. De gratidão. Levanta a sua voz. Agradece a Deus. Fala: Senhor, obrigado. Agradece a Deus pela vida desses três aqui que estão se rendendo a Jesus. Agradece porque, querido, você não será enganado. Em nome de Jesus eu creio, eu declaro sobre sua vida: o engano não vai prevalecer na sua vida. Em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso bom e eterno Pai, e que a comunhão do Teu Espírito Santo esteja sobre todos nós, não só hoje, mas para todo o sempre. E toda a igreja diga amém. Aplauda Ele forte. Glória a Deus. Vá na paz, no amor do Senhor. Um abraço, um beijo no seu coração, em nome de Jesus. Você que está nos acompanhando em casa, que alegria poder partilhar desse momento com você. Está passando na sua tela um link aí, um contato de telefone, onde você pode entrar em contato conosco. Nós queremos também orar pela sua vida, ministrar sobre o seu coração, e que o Senhor te abençoe. Curta, compartilhe esse vídeo, mande para os seus amigos, familiares, e vamos juntos proclamar a bondade e o amor do Senhor Jesus. Que Deus abençoe, querido.